Opa, Senhor Bros! Tudo bom com vocês? Você em algum momento da sua vida precisou perdoar alguém, mas 50 pessoas você já teve que perdoar? Não, eu já. E hoje eu vou contar essa história e vamos conversar um pouco sobre esse negócio de perdão. Então se você já gostou do assunto, gosta de aprender sobre perdão, acha que é um assunto que a gente sempre tem que estar aprendendo, já deixa o seu like aqui embaixo e vamos lá. Antes de eu começar a contar a história, eu quero ler uma parábola que foi uma das parábolas que Deus mais usou pra me dar vários tapas na cara, que é uma parábola que está lá em Mateus 18, 23 ao 35, que diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Algumas semanas aqui no canal eu publiquei um vídeo falando da diferença entre graça e misericórdia. Se você ainda não viu esse vídeo, assista no card, porque você vai precisar dele para você entender mais claramente aquilo que eu quero dizer com essa parábola. Mas como a gente pode perceber, nós temos alguns personagens principais nessa história. Nós temos um senhor e nós temos um servo. E esse servo devia para esse senhor 10.000 talentos. Então, se você não sabe o que são os talentos, não é tipo talento de cantar, de dançar, não. Talento era a moeda da época. Então, do mesmo jeito que hoje, aqui no Brasil, é o real, do mesmo jeito que nos Estados Unidos é o dólar, o talento era a moeda daquela região onde a história estaria se passando. Então, se a gente for ver a grosso modo, o senhor tinha razão, porque o homem estava devendo, o homem precisava pagar, o homem, por N motivos, não tinha esse valor para pagar, mas ele tinha que pagar. Só que aquele homem, ele resolve implorar para aquele senhor para que ele não faça isso, porque se a gente for ver, ele entende que ele estava errado, que ele não tinha pago, mas ele não quer receber aquilo que ele merecia. Você ia gostar da sua esposa, do seu esposo, ser vendido, dos seus filhos, de tudo que você conquistou, ser vendido para cobrir uma conta? Acho que não, né? Então esse homem não queria também esse futuro para sua família, então ele implora. E o senhor, cheio de misericórdia e de compaixão, resolve não entregar para aquele homem aquilo que ele merecia. E mais, ainda agiu com graça para aquele homem, porque lembra, graça é um favor imerecido. E aquele homem não merecia o perdão das suas dívidas, mas aquele senhor, além de não vendê-lo junto com a sua família, ele ainda foi além e perdoou a dívida. Aquele homem não precisaria se preocupar mais em passar por uma situação parecida, porque a dívida estava perdoada. E se a história parasse aí, ela ia ser maravilhosa, né? Mas a história continua, e aí a gente percebe que esse servo tinha um conservo, e esse conservo devia para ele 100 dinheiros. Se a gente comparar 10.000 para 100, era uma dívida muito menor. E aí o primeiro servo, que acabou de ser perdoado pelo seu senhor, e ele é movido por compaixão, por graça, por misericórdia, porque ele acabou de receber essa graça, essa misericórdia, e ele fala: vai em paz, nunca mais cobrarei essa dívida. Foi isso que ele fez. Pelo contrário, ele esganou aquele homem querendo o dinheiro dele. As pessoas viram aquela situação, fizeram o seu senhor saber daquilo, e a gente viu o que aconteceu no final da parábola. E Jesus termina dizendo que vai acontecer a mesma coisa com as pessoas que não perdoarem as dívidas dos seus irmãos. O perdão é uma coisa tão séria, mas tão negligenciada nos nossos dias, né? A gente fala de vitória, vitória sobre os inimigos, só que a gente esquece que os nossos inimigos não são as pessoas que nos fizeram mal. O nosso inimigo é um só, e ele se chama Satanás. Não existe outro inimigo, tá, meus anjos? É só ele. Ele e a corja dele, que são, no caso, os demônios, tá bom? E já que os nossos inimigos não são as pessoas, a gente pode perdoar. É fácil da gente falar, mas é um negócio muito mais embaixo. E eu tô falando isso com propriedade porque eu tive muito problema pra perdoar. E Deus usava essa parábola pra me constranger e pra mostrar o quão errado que eu tava. Eu era esse servo que tinha sido perdoado de uma dívida muito grande e que não tava perdoando as dívidas menores dos meus irmãos perto de mim. Eu tinha ódio dessas pessoas, eu queria que elas se explodissem e que elas, quando me vissem muito melhor, muito mais rico, muito mais bonito, muito mais tudo, que elas se arrependessem amargamente daquilo que elas fizeram pra mim. Era por isso que na minha adolescência eu gostava de Sabor de Mel, porque assim, eu amava essa música naquela época, e não é zoação, não é brincadeira, mas era isso mesmo. Eu via as pessoas que me magoaram num teatro muito bonito que eu imaginava, eu via essas pessoas
pessoas sentadas na primeira fileira, em um palco maravilhoso, e eu olhava pra cara daquelas pessoas e via, olha, vocês estão vendo? Eu cheguei aqui, agora se explodam, vocês queriam estar no meu lugar, mas vocês nunca vão estar. Gente, isso na minha terra se chama vingança, mas esse é o ponto, a falta de perdão é muitas das vezes movida por vingança, pelo nosso próprio senso de justiça. Eu preciso estar bem, eu preciso ser feliz. Qualquer pessoa, situação ou circunstância que atrapalhe isso, merece o pior dessa vida. Só que não é assim, e esse senso de justiça que a gente tem, impede a gente de perdoar e de ter um coração perdoador. A gente olha pra aquela pessoa que nos fez mal, porque eu não tô falando aqui que essa pessoa não nos fez mal, mas pelo contrário, essa pessoa fez mal. Só que é difícil você olhar pra essa situação e simplesmente querer virar a página. Simplesmente não levar mais em conta aquilo. É difícil, porque quando você lembra daquela situação, você sente raiva, você sente tristeza, e era isso que eu sentia na época da minha adolescência. Eu empurrei por muito tempo, muita mágoa, muito ressentimento de muitos anos. Então chegou nos meus 16 anos, Deus estava praticamente pegando a minha cara e batendo, porque ele tentava ser delicado, amoroso, carinhoso, não tava funcionando. Eu ainda tava carregando as pessoas nas minhas costas, achando que eu tava fazendo melhor pra mim mesmo, sendo que eu só tava empacando a minha vida e trazendo maldição pra minha vida. Porque olha, tem mais 2 versículos que eu quero ler aqui que falam sobre perdão. Um deles tá lá em Mateus 6,14, que diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas tem mais, tem um outro versículo que tá em Mateus 6,12, que diz assim: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. A gente canta Pai Nosso, a gente fala Pai Nosso, mas a gente só fala da boca pra fora, porque na hora do vamos ver, de perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, se fosse ao pé da letra, se Deus realmente não fosse graça e misericórdia, não derramasse essa graça e misericórdia todo dia, porque olha, se não fosse ela, a gente já tava fulminado há muito tempo, Deus não ia perdoar a gente não, quando a gente tem esse coração peludo, esse coração rancoroso. Você acha que tá empacando a vida do outro, guardando rancor, mas não, tu tá empacando a tua. A falta de perdão é como se você estivesse numa sala escura, uma cela mesmo, tipo de prisão, só que a porta tá aberta, só que você escolhe ficar dentro da cela com todas as pessoas que já te fizeram mal na sua vida. Você fica dentro dessa cela desesperado, triste, aflito, com ódio, com raiva, a porta tá aberta e tá ali, é só você sair, só que você escolhe ficar lá dentro, você prefere ficar lá dentro, achando que é o melhor pra você, só que não, você tá carregando um monte de fantasma, e esses fantasmas vão te prender e vão te impedir de você ir pra onde você precisa ir. E eu lembro que eu tinha concepções muito erradas sobre perdão, e talvez você também tenha essas concepções. Então, se você achava que perdão era uma dessas coisas que eu vou falar agora, deixa aqui nos comentários que eu quero conversar com vocês, beleza? Eu achava que o perdão era um sentimento, eu achava que o perdão era um arrepio na espinha, uma emoção, uma vontade. Falava, quer saber? Eu vou botar num papel todas as pessoas que eu preciso perdoar na minha vida. E aí eu vou impor as mãos, e aí eu vou orar, e aí eu vou fazer propósitos, eu vou fazer atos proféticos. Deus vai mandar anjo Gabriel, Miguel e todos os arcanjos celestiais virem com as suas espadas desembanhadas, tocarem na minha cabeça e vão me fazer perdoar. Essa era a minha concepção. E eu comecei a anotar as pessoas que eu tinha que perdoar. E aí você vai falar, eram 1, 2, 3? Não, meus anjos. Eram mais de 50 pessoas. E aquela lista ficou guardada na caixa das lembranças. Essa caixa já apareceu num vídeo aqui, que eu vou deixar nesse link aqui. Era uma caixa que eu tinha várias fotos lá de fora. E tinha um monte de quinquilharia, sabe? Coisa trouxa, lixo mesmo pra muitas pessoas, mas que pra mim na época era muito importante. Eu guardava lixo na vida real e na vida emocional também, né? Olha, a vida mostrando, né? E aí eu lembro que Deus começou a levantar pessoas perto de mim pra começar a me confrontar sobre perdão. Uma dessas pessoas foi a Jennifer, a minha amiga. Eu já falei dela em alguns vídeos aqui. Ela e uma outra amiga nossa, a gente tava na casa dessa outra amiga, e elas me botaram assim contra a parede, figurativamente, né? Mas que praticamente valeu como. E elas pegaram os textos da Bíblia, meus amigos, que falava de falta de perdão e comparava com os pecados tão hardcore. Nossa, que eu nem lembro os versículos hoje. Você tá vendo que tá empacando a sua vida? É isso que tá acontecendo com você. Quando que você vai decidir ser livre, pelo amor de Deus? Olha o mal que você tá fazendo pra você. E eu lembro que eu ficava muito constrangido, eu ficava assim, tipo, vermelho até de vergonha, porque eu ficava, mano, mas tem que sentir de perdoar. É aquela coisa do tem que sentir no coração, só que tem vezes que você não vai sentir no coração. Desiste. Só que nisso a minha vida tava parada, todo podre por dentro, com as feridas assim, mas as feridas tava gangrenando, porque a falta de perdão não me permitia tratar dessas feridas e não deixava Deus tratar de verdade. Deus começou a me ensinar sobre isso, Deus começou a mudar alguns dos meus conceitos, e numa das conversas com a Jennifer, eu lembro que a gente tava conversando sobre isso num ponto, era uma conversa no WhatsApp, e aí eu lembro que chegamos no assunto em que eu comentei, Jennifer, eu tenho uma lista em que eu tenho anotado todas as pessoas que eu tenho rancor. Aí foi muito engraçado porque a Jennifer virou assim e falou, só pra cargo de conhecimento, assim, de curiosidade, quantas pessoas tem nessa lista? Aí eu falei, então, tem umas 50. E aí eu lembro como se fosse ontem, que a Jennifer virou pra mim e falou, você vai pegar essa lista e você vai rasgar essa lista. E não é só rasgar a lista, você vai rasgar a lista falando, eu perdoo todas essas pessoas em nome de Jesus. E todos os dias, quando você for orar, você vai pedir, Deus,
me ajuda a perdoar essas pessoas. E você vai declarar: eu perdoo essas pessoas por todo o mal que elas fizeram pra mim. Olha, demorou um pouco, mas quando eu fui rasgar, meus amigos, parecia que aquilo não era papel. Parecia que era tipo metal, de tão difícil que tava pra rasgar aquele negócio. E aí você vai me perguntar: tá, no dia seguinte você ainda tava com ódio dessas 50 pessoas? Tava. E esse ódio por elas não acabou de uma hora pra outra. Não foi coisa de uma semana, mas foi algo que todos os dias, quando eu lembrava daquelas situações, eu falava: eu te perdoo, eu quero seguir minha vida, eu quero virar a página, eu quero ser livre. E lembra que eu já gravei um vídeo falando sobre o tempo curar as feridas e tal? Eu vou deixar no link aqui, é um vídeo do ano passado. E naquele vídeo eu falava sobre isso, que o tempo não cura nada. E esse é o ponto: se você deixar pro tempo curar, meu filho, você vai ficar estagnado no mesmo lugar, sangrando, e aí vai ficar olhando pros lados, tipo: ai meu Deus, por que nada acontece comigo? Ai, por que eu tô sentindo essas coisas tão estranhas? Ai, por que eu tô tão fraco? Meu filho, você tá sangrando por todos os lados, cheio de rancor e esperando que o tempo vá curar sua ferida? Ô meu filho, sai dessa. O tempo é um ótimo aliado quando nós estamos em tratamento com Deus. Quando Deus tá futricando as nossas feridas, aí sim, o tempo por si só ele não vai curar. No perdão você vai lembrar de todas as coisas que aquelas pessoas fizeram com você. Só que você não vai mais levar em conta aquela situação, porque você vai olhar e vai ver que aquela situação aconteceu, tá no passado. A gente não consegue mudar o passado, a não ser aprender com as burradas que a gente fez nele pra não cometer no nosso presente, e é só isso. E quando a gente guarda rancor, eu acho que é um dos pensamentos que a gente tem, de que guardando rancor a gente vai mudar o passado, só que não adianta, isso não vai acontecer. Então vira a página, segue a tua vida, não leva mais essa situação em conta, decida perdoar hoje. E foi muito legal porque depois dessa situação, dessa carta que eu rasguei, das 50 pessoas e tudo mais, eu vivi por muitas outras situações em que eu precisei perdoar pessoas. E foram situações muito mais difíceis do que qualquer uma dessas situações que eu passei com essas 50 pessoas dessa lista. E eu só consegui perdoar por causa daquele aprendizado. Então, hoje você vai dar um passo e todos os dias você vai aprender um pouco mais sobre perdão, do mesmo jeito que eu também aprendo. Não é porque hoje eu tô vindo aqui falar pra vocês que eu já sei tudo, que meu coração é super perdoador. Não, às vezes a gente dá uma recaída, só que a gente precisa lembrar: ei, não faz bem pra mim mesmo, cara. E o pior, a minha dívida perante de Deus era tão maior, tão mais grave do que essa que os meus irmãos têm contra mim. Cara, não compensa. Perdoa. Ai, deixa. Deus abençoe. Nunca mais vou te cobrar. Segue a tua vida, que eu vou seguir a minha. E amém. Todos nós somos humanos, todos nós erramos, todos nós falhamos, e quando a gente tem essa consciência, é muito mais fácil da gente perdoar qualquer pessoa, porque você vai lembrar: essa pessoa é um humano mesmo, essa pessoa, ela ia errar uma hora, e isso ajuda muito a gente perdoar, essa consciência de humanidade. Todos nós somos humanos. Só se um marciano estiver me assistindo, desculpa, senhor marciano, mas eu achei que meu público todo era humano. E do mesmo jeito que você também quer ser perdoado pelas pessoas e por Deus, perdoa também. A mesma graça e misericórdia que você recebeu de Deus, derrama nas pessoas, porque você merecia muitas coisas ruins, só que o que Deus fez? Deus não te deu aquilo que você merecia e ainda te deu um presente maior, que foi o presente da graça, da salvação através de Jesus. Então derrama essa graça e essa misericórdia para as outras pessoas também. Derrama para as pessoas que estão te devendo 100 dinheiros, lembrando da sua dívida que era de 10 mil talentos. Independente do que essa pessoa fez, independente do quão sério, ainda assim é menor do que a nossa dívida perante Deus. E se Deus perdoa a gente, quem somos nós para não perdoar as pessoas? E aí você pode me perguntar: ai, mas eu não sei, eu não consigo. Meu amigo, olha para Jesus. Jesus foi o exemplo master de perdão. Jesus perdoou na cruz aquelas pessoas que estavam matando ele, que estavam torturando ele. Ele podia falar: Deus, manda cada um aqui, ó, eu sei o rosto de cada um deles, manda cada um deles para um voo sem escalas no inferno. Sabe aquela cela, aquela pior? Jesus podia ter falado isso. Aquelas pessoas mereciam isso. Mas o que Jesus fez? Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou numa situação completamente adversa, porque Jesus, ele veio para ser o exemplo e para mostrar que dá. Perdão é muito difícil, mas é completamente possível. Peça para Deus imprimir em você o caráter de Jesus, para que você tenha esse coração perdoador, que quando as coisas acontecerem, independente da gravidade delas, que você consiga liberar o perdão, que você consiga pedir perdão se tiver alguma situação da sua vida que você percebeu que você magoou, feriu alguém. Resolva os seus problemas, as suas pendências. A própria Bíblia já fala: se você tem algum problema com seu irmão, deixa a sua oferta ali no altar, e não só a sua oferta de dinheiro, a sua oferta de louvor, a sua oferta de adoração. Deixa lá e vai se acertar com seu irmão, para que você possa voltar a entregar a sua oferta. A gente precisa ser movido por esse sentimento de resolver, de trazer as coisas pra luz, de não deixar as coisas na escuridão, pra gente ser livre e pra gente conseguir oferecer um louvor e um sacrifício digno perante de Deus. Não um sacrifício hipócrita, uma adoração hipócrita, um louvor hipócrita,
hipócrita, uma oferta hipócrita, só pra parecer ser uma coisa que você não está e que você não é. Não! Que a nossa adoração, que o nosso louvor sejam sinceros. Que a gente não finja ser o santo gospel da parada, mas que nós possamos ter humildade pra perdoar e pra pedir perdão. Que nós possamos colocar o nosso orgulho lá no lugar dele, engolir ele, a milanesa sem água, pra gente conseguir pedir perdão e perdoar. Porque às vezes o orgulho, nosso ego, fica ali saltando. Bota ele no lugar dele pra você conseguir fazer isso. Enquanto tá todo mundo destilando ódio, vamos destilar amor e perdão pra todo mundo que nos fizer mal. Bateu na nossa face, oferece a outra. Pediu pra andar uma milha, vamos andar 2, 3. Pediu pra dar capa, vamos dar roupa toda. Não vamos discutir, vamos ficar quietos assim como Jesus ficou. Que nem Isaías falou que ele foi levado ao matadouro em silêncio. E você vai ver como nós vamos ser muito mais relevantes e como nós vamos impactar muito mais a nossa sociedade do que com as coisas que a gente tem feito durante todos esses últimos anos. Que Deus nos ajude a transmitirmos o amor, a graça e a misericórdia de Deus nas outras pessoas que nos devem qualquer coisa que seja. Peça pra Deus te curar e Ele trata e Ele cura. Pode demorar, mas Ele cura, Ele te trata, Ele te transforma. Esse era o recado que eu tinha pra dar pra vocês hoje. Vamos espalhar essa mensagem de perdão, de amor pra todas as pessoas no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, Twitter, em todos os lugares. Aqui do lado, ó, os 2 últimos vídeos do canal pra você assistir quando esse acabar. E aqui a minha foto pra você se inscrever e fazer parte da nossa família. Aqui a gente fala de livros cristãos, damos risada juntos porque nós somos uma grande família, falamos de vida cristã e só tá faltando você. Beijo grande no coração de vocês, Deus abençoe e segunda-feira, 6h30, nós temos um encontro. Tchau!